curso, as estratégias que a gente vai utilizar, tá? Então, primeiro que é um programa, né, de formação docente para educação mediada pelas tecnologias. Esse nosso módulo, ele está dividido, ele tem 24 horas, sendo 6 módulos, com 4 horas, né, por módulo, sendo 2 horas de atividades síncronas e 2 de atividades assíncronas, utilizando o ambiente virtual Moodle. As mediadoras, para quem, eu não sei se todo mundo conhece a gente, né, eu sou Maristela Midlige Veloso, sou daqui do CJA, né, eu vou falar rapidamente, assim, por que eu fui convidada, e depois Ivana fala um pouco sobre ela, né, por que eu fui convidada para mediar esse curso, né, fazer essa oferta. Bom, eu trabalho com formação de professores e tecnologias desde 97, muito antes, né, muito antes de entrar na UFSB. Minha formação, há muitos anos, vem seguindo esse viés aí, então eu fiz especialização, mestrado e doutorado, sempre em educação, com foco nas docência online, nas tecnologias na educação e formação de professores, tá? Ivana, você podia falar um pouco aí também, brevemente, sobre... Boa tarde a todos e todas, meu nome é Ivana, eu não conheço a maioria, mas, assim como Maristela, eu também venho trabalhando nessa área, não vou dizer há quanto tempo, mas há muito tempo, e toda a minha formação é na área de educação e tecnologias, e nós montamos esse curso pensando exatamente na necessidade do momento, e espero que a gente tenha ótimos momentos síncronos e assíncronos. Tá. E aí, a ideia do curso, eu queria deixar claro que, na verdade, a gente está pensando mais em transformar esses encontros e o próprio movimento do ambiente Moodle como espaços de acolhimento, né, e de trocas mesmo, tá? Então, assim, o convite aqui é para a gente estar aprendendo junto, porque, assim, apesar da gente trabalhar com tecnologias na educação por bastante tempo, esse momento é um momento que a gente nunca vivenciou antes, né? Então, a gente sabe o que é educação à distância, a gente sabe o que é educação online, mas esse ensino remoto, nessas condições que a gente está vivendo hoje, a gente nunca vivenciou. Então, assim como vocês, a gente também vai experimentar, tá? Então, a gente está aqui para colaborar, né, no que for possível dentro das nossas condições. Bom, os objetivos do curso, esse material, ele está disponibilizado já no ambiente do curso, então a gente tem como objetivo geral formar docentes para a criação de cursos, componentes curriculares, que sejam mediados por tecnologias digitais, e exercício da docência online nesse contexto da cibercultura, né, da cultura digital. Esse objetivo geral, ele vai se desdobrar em alguns específicos, eu não vou ler todos, são muitos, mas eu vou falar, assim, em linhas gerais, né, o que a gente está pretendendo com esse curso. Então, desenvolver saberes docentes, tecnológicos e pedagógicos, né, a fim de ampliar a utilização das tecnologias no processo ensino-aprendizagem. A gente sabe que na UFSB, a gente imagina que pelo menos, eu acho que 90%, 80% já utiliza as tecnologias, talvez não se apropriaram ainda muito dos ambientes virtuais, das plataformas, né, que se transformam em ambientes virtuais, mas de alguma forma as tecnologias já são inseridas em sua prática. Então, a gente pretende aqui, né, contribuir para essa ampliação desses saberes. A compreensão da importância da interatividade nos ambientes virtuais, né, na perspectiva da produção coletiva de conhecimentos, consolidar entre os cursistas alguns conhecimentos acerca de aplicativos, plataformas de webconferências e redes sociais, né, e suas possibilidades no trabalho pedagógico, desenvolver estratégias, né, para reelaboração do desenho didático para cursos, componentes curriculares online. A gente sabe que tem uma minuta da UFSB, né, que orienta, né, traz algumas diretrizes que a gente vai precisar atualizar nossos planos, nossos PEAs do quadrimestre 2020.1, indicando quais são as estratégias que vão ser utilizadas para terminar o semestre. E, junto com isso, a gente vai precisar
elaborar uma proposta de trabalho para 2020.2 e 2020.3, né, porque provavelmente aulas presenciais, tudo indica que só em 2021. Tá? Então, a nossa proposta hoje, nesse primeiro momento, o foco da nossa discussão hoje vai girar em torno dessa atualização desses planos, tá? E da elaboração de planos novos. A metodologia do curso. Então, eu já falei que o curso ele será ofertado por módulos, mais na frente um pouquinho eu vou falar do conteúdo de cada módulo desse. A carga horária, né, vai estar dividida entre 2 aulas, e aí nessas 2 horas que a gente está aqui, a gente colocou 2 horas, mas pode ser até 2 horas, porque a gente acha que mais do que isso se torna cansativo para esses encontros síncronos. 2 estratégias que a gente vai utilizar aqui exposição dialogada, rodas de conversas e também atividades práticas, a gente vai também estar trabalhando aqui nesses momentos síncronos. E 2 horas a gente vai utilizar de atividade lá no Moodle. Em cada módulo, a gente vai utilizar uma interface do Moodle, que vai servir como exemplo de estratégia pedagógica. Então, a ideia foi a gente utilizar o Moodle e colocar todos os professores na condição de aluno, né, para ele perceber todo o movimento no processo de ensino-aprendizagem utilizando esse ambiente. O que a gente sabe, e a gente já sentiu aqui hoje pelo movimento inicial, que a maioria não utiliza, né, e a gente sabe disso por conta até daquela pesquisa que foi feita na universidade. Então, o SIGA é um ambiente utilizado já por, acho que 100% da universidade utiliza o SIGA de alguma forma, porque mesmo que ele não seja usado para interação, para utilização de fóruns, né, e outras interfaces, de alguma forma o professor ele precisa entrar no SIGA para postar notas, frequência do aluno. Então, é de conhecimento de todos os professores. Então, a gente resolveu utilizar o Moodle, né, para que haja uma ampliação assim, do repertório do professor. E a gente sabe que o Moodle é o ambiente virtual hoje mais utilizado no Brasil e fora, porque se a gente for pensar nos cursos que são ofertados, tanto pelo MEC, quanto, por exemplo, vou dar só o exemplo de 2 que eu conheço mais de perto, quanto o Ministério da Saúde, por exemplo, a maioria dos cursos, eles são ofertados no Moodle, tá? Então, serão propostas atividades também, além do Moodle, em diferentes redes sociais, na internet e com o uso de aplicativos que podem ser instalados em tecnologias móveis. A gente já está pensando na condição do acesso do aluno, que a gente sabe que vai ter dificuldade de internet, né? Durante esse tempo aí que eles não vão poder ir para a universidade, nem para os CUNES. Então, a gente já está pensando em algumas possibilidades que ele possa acessar com baixa conexão e através do celular. E aí eu vou passar, Ivana, ia falar do cronograma? O cronograma nós dividimos em 6 encontros, tá? Sendo que, como a Maristela já falou, esses encontros nós estamos chamando de módulos, na verdade, 6 módulos, uma parte síncrona de 2 horas e uma parte assíncrona que está no Moodle. Tá? O primeiro é esse que nós estamos vivendo agora, que é o desenho didático, mediação pedagógica e avaliação na educação online. E o encontro presencial é dia 6, que é hoje, para a primeira turma, dia 15 para a segunda turma, mas o período que o Moodle vai estar disponível para interação entre todos é entre 6 e 12. Segundo encontro, o segundo módulo, aulas mediadas por webconferência. Também o encontro presencial vai ser no dia 13/7, nesse mesmo link que eu enviei para vocês. Eu vou estar enviando pela agenda e-mail a cada encontro para mandar o link de novo. E o período do Moodle, de interação no Moodle, de 13 a 19. Terceiro encontro, a numeração está um pouco equivocada aqui. Está errada, depois eu conserto. Pulou o terceiro, que é dispositivos móveis. Não está aqui.
Tem um terceiro encontro aqui, que é o uso de dispositivos móveis para a educação. Esse encontro vai ser na semana subsequente, e assim como os demais, o Moodle vai estar disponível durante uma semana para interação. Quarto encontro, Recursos Educacionais Abertos, REA, o encontro presencial dia 27, Moodle disponível de 27 a 3. Quinto, Redes Sociais e Educação, o encontro presencial dia 3/8 e o Moodle disponível entre 3 e 9. E o sexto, Metodologias Ativas nas tecnologias educacionais. É importante entender de que o que nós fizemos foi tentar elencar todos os elementos necessários para se... não diria todos, mas a maioria dos elementos necessários para ter uma dimensão da prática da educação online, e nós vamos estar distribuindo os conteúdos teóricos por todos esses elementos, por todos esses encontros. Então, por exemplo, a gente vai estar discutindo mediação, a gente vai estar discutindo avaliação, a gente distribuiu todos esses conceitos, esses elementos da discussão da educação online pelos 6 encontros. Você passa a tela, Maristela? Bom, os resultados que nós esperamos é de que todos nós, inclusive eu e Maristela, consigamos, a partir desses elementos que a gente está promovendo a discussão nesses encontros, elaborar e reelaborar desenhos didáticos para os cursos e componentes curriculares, utilizando metodologias ativas mediadas por tecnologias digitais, utilizando dispositivos móveis, utilizando todos os recursos e as interfaces que o ciberespaço oferece e que sejam reconhecidas as possibilidades pedagógicas das tecnologias móveis, das plataformas de webconferência, de diferentes aplicativos, redes sociais ou qualquer outro ambiente virtual, incluindo-os no processo de ensino-aprendizagem. É, assim, ambiciosa, os resultados são ambiciosos, mas eu acho que são factíveis. E eu espero que a gente tenha, assim, um processo, um ambiente muito gostoso de discussão e de troca. Mais do que tudo, é o que a gente está esperando desse evento. Pronto. Maristela, pode passar para... no Moodle, a gente disponibilizou essa apresentação num documento chamado Apresentação do Curso, mas eu pediria que vocês não clicassem nesse documento, porque se vocês clicarem nele, sobrepor o Moodle. Então, depois vocês podem acessar em casa, e tudo que a gente vai estar está no Moodle disponível para consulta posterior, tá? Bom, então, para esse módulo, né, eu vou trazer aqui agora alguns conceitos, né, que são fundantes para a gente discutir e estudar, né, os desenhos didáticos, a mediação pedagógica e a avaliação na educação online, né, só para servir aqui como disparador, tá? Então, primeiro, eu não sei quem assistiu o congresso da Andifes, né, eu e Ivana participamos, então a gente fez toda uma discussão, eu levei uma discussão sobre cibercultura, que é essa cultura contemporânea que a gente vive imerso, a gente trouxe alguns marcos teóricos que fundamentam o modelo pedagógico da UFSB, né, e aí com destaque para Anísio Teixeira, Paulo Freire e Pierre Levy, né, que tem alguns pontos em comum entre eles, apesar de Paulo Freire e Anísio Teixeira não viverem na cibercultura, né, as suas ideias hoje encontram um ambiente mais propício para ser concretizado através dessas ambiências que permite mais uma relação dialógica, horizontalizada, né, entre professor e aluno, né? Então, nesse ambiente, nesse novo cenário da cibercultura, né, é onde a gente se encontra a educação online, tá? É o que a gente está propondo nesse curso,
Tá? Então, o que é a educação online? Como que a gente concebe a educação online? Então, a gente traz um conceito aqui, a partir de Edmeia Santos, que é o conjunto de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo que são mediados pelas interfaces digitais e que vão potencializar práticas comunicacionais, interativas e hipertextuais. Tá? Para tal, se utiliza, né, de ambientes no ciberespaço. Essa educação online, a gente está trazendo aqui alguns princípios. Esses princípios, eu vou apresentar eles aqui rapidamente, mas a gente vai estar também aprofundando mais, tá? Mais na frente um pouco. E eu convido vocês, eu vou deixar, tem um link desse site aqui, essa imagem eu tirei de um texto que é do Mariano Pimentel e do Felipe Carvalho. A gente está chamando esse texto, esse material dele, como chave de entrada para quem quer ampliar os conceitos de educação online, tá? Ele aponta aqui alguns princípios da educação online. Se acessar o site que a gente colocou o link lá no Moodle, ele traz, para cada princípio desse, ele traz uma discussão mais aprofundada. Eu vou citar alguns deles, que eu acho que é importante, né? Eu sei que a gente está havendo uma inquietação, né, em muitos dos professores, né, por conta desse momento, que vai ter que mudar um pouco a sua prática, e praticamente a maioria, né, tem uma experiência grande com a sala de aula presencial, mas a sala online é uma novidade para muitos, né, e a gente já ouviu falar muito em educação à distância, que está havendo uma preocupação, inclusive, de produzir material, que não vai ter tempo de produzir material em tempo hábil, tá? Então, eu acho que não é essa a ideia, e aí um dos princípios que eu gostaria de destacar aqui, né, qual é o papel do professor nesse momento, né? Então, o professor, agora a gente está falando em curadoria de conteúdos online, então o professor ele passa a ser um curador, né? Então, ele vai pesquisar, ele vai escolher, filtrar esse material, né, e selecionar alguns que sejam mais significativos e importantes sobre determinado assunto para seu componente curricular, para seu curso. Então, a ideia é que o professor, a gente tem hoje aí uma infinidade de artigos, de livros, né, que estão disponibilizados na rede, inclusive a gente vai estar trabalhando em um dos módulos com a ideia dos recursos educacionais abertos, né, como que a gente pode estar utilizando esse material e disponibilizando, tá? Então, um dos princípios é esse, é o segundo princípio, porque, na verdade, esses princípios ele enumerou aí, mais por questão didática, mas não há uma linearidade, tá? E eu estou citando alguns, outro é pensar o conhecimento como obra aberta, bem diferente, às vezes, dessa educação à distância, que muitas vezes a instituição já organiza todo o curso a princípio, então, todo o conteúdo fechado, o docente, que na verdade não é nem o docente, é o tutor, que recebe só para fazer a mediação, né? Não há uma colaboração entre o próprio formador e o tutor e os próprios alunos, o conhecimento já é fechado, o aluno só assimila para responder os testes, as provas. A gente está falando do conhecimento como obra aberta. Como essa concepção que a gente está trazendo para o nosso curso, porque a gente criou um ambiente, mas esse ambiente ele pode ser mudado a partir da avaliação do que vocês vão fazendo, e a gente está convidando vocês para construir junto com a gente o desenho didático do curso. Tá? A aprendizagem colaborativa, então, a gente não está falando aqui de autoestudo, como de costume nas mídias de massa, né, como a AD mais tradicional. Então, a gente vai estar, não é autoestudo, então a gente tem que ter ambiências onde a gente pode interagir, dialogar e conversar com os alunos, tá? Então, é uma mediação ativa, então a gente entra nos fóruns, faz provocações, né, e constrói junto, é uma mediação partilhada, tá? E a gente vai utilizar várias ambiências computacionais diversas, em seguida eu vou mostrar algumas, tá? E a avaliação é uma avaliação formativa e colaborativa, baseada em competências. Então, a gente precisa também se apropriar dessas ambiências para fazer o acompanhamento da aprendizagem do aluno. Então,
sintetizando, são esses os princípios. Aqui a gente aponta alguns ambientes que podem ser inseridos, né, no nosso curso. Então, assim, não há uma interface, há um AVA que sirva como modelo? Não, né? Eu acho que isso vai depender do planejamento do professor. A gente sempre fala isso, que o professor precisa ter, a princípio, desenvolver quais são os objetivos, qual a intenção que ele tem no curso dele, no componente curricular. Em seguida, que ele vai escolher as interfaces. E aí a gente fez aqui, né, é uma espécie de curadoria, e aí a gente criou uma tabela dividindo essas interfaces que estão aí no ciberespaço, e a gente chama esse ciberespaço como um grande AVA. Então, a gente dividiu que tem algumas interfaces que servem para informar, e que ali a gente vai encontrar gêneros textuais diversos, e aí a gente cita alguns, né, os sites diversos, filmes, YouTube, os artigos científicos, entre outros. Outras interfaces servem para os alunos criar. Então, a gente tem os editores de vídeo, de imagem, de texto, de planilha, os editores de apresentação, os mapas interativos, entre outros. E aí a gente tem também algumas outras interfaces que vão servir para discutir, aprender colaborativamente, compartilhar. Entre elas, né, na verdade, aqui é onde são inseridas as redes sociais. E aí a gente tem o blog, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, o Moodle, né, o SIGA, as plataformas de webconf, né, o Zoom, o Google Meet, entre outros. Tá? Bom. E aí tem alguns conceitos que são importantes, né, porque a gente vai estar nesse modo desenhando o nosso curso, o nosso componente curricular. Então, é preciso ter clareza o que é que a gente está entendendo por desenho didático. Tá? Desenho didático, ele é todo o conjunto de conteúdo e as situações de aprendizagem, ou seja, as atividades que vão ser arquitetadas dentro de um ambiente virtual, assim como a abordagem de ensino e de aprendizagem que vai fundamentar o planejamento das situações didáticas e da dinâmica de sala de aula. Então, qualquer curso, seja ele presencial ou virtual, vai partir de uma abordagem de ensino de aprendizagem, né? O que eu concebo, o que é educação, né? Então, eu vou pensar numa abordagem mais instrucionista, interacionista, né? Vai depender do que eu compreendo, do que é ensinar e do que é aprender, né? Do que é formar, do que é a formação do sujeito, que sujeito que eu quero formar. E aí eu vou pensar nas estratégias que eu vou utilizar. O outro conceito é ambiente virtual de aprendizagem, a gente está trazendo um conceito aqui de Edmeia Santos, como um espaço fecundo onde seres humanos e objetos técnicos interagem, em permanente estado de virtualização, de atualização, né, de problematização, potencializando a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem. E aí a gente deixa claro, né, que a gente pensa um ambiente virtual de aprendizagem, não só o Moodle, não só o SIGA, que são essas plataformas, mas qualquer espaço no ciberespaço, mesmo não tendo sido pensado para ser utilizado na educação, não ser chamado de ambiente virtual de aprendizagem, a partir dos usos que eu faço dele, ele se transforma num ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu posso utilizar um Twitter, um Facebook, qualquer espaço, ele vai virar um ambiente virtual de aprendizagem. E aí eu vou pensar como que eu vou desenvolver essas atividades que a gente está chamando de atos de currículos, que são todas essas atividades que se organizam a partir de Macedo, a gente traz esse conceito, que se organizam, se envolvem visando uma determinada formação. E aí vai desde o planejamento até a atividade materializada mesmo na prática. E aí, assim, para a gente entender o que é educação online e diferenciar da educação à distância, esse aqui, a gente fez uma tabelinha aqui a partir de Marco Silva, porque em alguns momentos, eu tenho certeza disso, o que a gente vai estar fazendo é educação à distância mesmo, porque, na verdade, a gente vai utilizar alguns elementos da EAD, porque a gente nem sempre vamos ter condição de se apropriar dessas interfaces online, porque a gente já falou aqui, já se discutiu várias vezes aqui nas reuniões que a gente tem passado, nas dificuldades
que a gente encontra por conta do acesso, pelo menos por enquanto. A gente espera que isso seja resolvido e que todos tenham acesso. Mas, se não tiver, a gente vai ter que se apropriar mesmo e vai ter que se inspirar nas práticas de EAD, né? Então, há uma diferença entre elas. No desenho didático da EAD, no modelo mais tradicional, é um modelo mais fechado, controlado por uma fonte emissora. Então, a gente falou lá naqueles princípios da educação online, a gente pensa na educação online como um desenho mais aberto, que ele é construído no próprio contexto. Na EAD, geralmente, o curso ele já está todo pronto a princípio, tá? Na EAD, utiliza-se mais textos e das mídias de massa, como rádio e TV. Na educação online, o desenho didático, ele é mais pré-definido e redefinido de forma colaborativa no próprio processo do curso, e utiliza-se mais de hipertexto, hipermídia, né, que são ativados através das tecnologias e as mídias interativas. Na educação à distância, a mediação e avaliação da aprendizagem, ela é mais instrucionista, transmissiva e tarefista, né? O aluno geralmente se utiliza mais de textos em PDF, não há nenhuma interação nem com o colega, nem com o professor, de um modo geral. O aluno recebe o material ou um roteiro de estudo, faz as atividades e devolve. Então, ela é mais pautada numa aprendizagem mais solitária do autoestudo, né? É o modelo um todos. A avaliação, ela é unidirecional, ela é mais pontual, através de trabalhos e testes, né? O que de costume, na EAD, os alunos, eles vão para o polo no dia marcado e fazem os trabalhos e testes, tá? Geralmente, durante e no final do curso. Na educação online que a gente está propondo, né, na medida do possível, eu quero deixar isso bem claro, a gente está propondo mais a ideia do interacionismo, trazer aqui o Vygotsky, né, desenvolver a zona de desenvolvimento proximal do aluno, uma relação mais dialógica, colaborativa, um modelo todos, onde todos são autores e coautores, né, na construção do conhecimento, trabalhar na perspectiva da autoavaliação, né, o aluno o tempo todo se autorregulando e fazendo autoavaliação do processo o tempo todo, a coavaliação, né, que a gente chama de avaliação entre pares. Então, a gente pode utilizar uma interface onde os próprios alunos podem fazer avaliação dos trabalhos de seu colega, e a heteroavaliação, que é uma avaliação a partir de uma pessoa experiente, geralmente o professor que faz essa avaliação. A gente define também alguns critérios e rubricas de avaliação. A gente sabe que esses critérios, independente do modelo ser presencial ou online, né, da modalidade, a gente precisa deixar claro para o aluno o que se espera dele, então é preciso definir quais são os critérios, e aí a gente cria uma rubrica de avaliação, a gente até criou uma para esse curso, tá? A gente vai apresentar na estante para vocês, e utilização de diferentes interfaces para avaliação e participação da aprendizagem, utilizando diferentes interfaces, são Wix, fórum, chat e blog. Bom, finalizando aqui essa primeira parte, eu só queria deixar aqui, só nesse primeiro momento, que eu já falei, mas só para finalizar, que o desenho didático está ligado diretamente à concepção de curso, né, relacionado à visão de educação, de homem, do que eu penso que é conhecimento e tecnologia. Ele é, antes de tudo, um desenho educativo. Então, é a proposta educacional que vai eleger a utilização das interfaces e das estratégias de aprendizagem. Então, a gente salienta que não há um modelo, né, a ser aplicado em todo e qualquer curso ou componente curricular, porque isso vai de encontro às concepções que acreditamos. Então, cada professor, ele pode até se inspirar em alguns modelos, mas cada um vai criar o seu próprio, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui a princípio. A gente vai passar, eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu estou correndo por conta um pouco do tempo, mas, tá? Qualquer coisa aí vocês me chamam, podem deixar algumas questões aqui no chat, tá? Bom. E aí, depois a gente vai abrir também para dar uma discussão. A gente vai apresentar agora o ambiente do curso, tá? O Moodle. Deixa eu abrir aqui.
Vocês estão vendo o curso? Sim. Sim. Bom, então a gente organizou aqui a sala. Aí as mediadoras, a gente tem um mural de notícias, né? Sempre que a gente quiser enviar uma notícia para vocês, essa notícia chega nos e-mails. Tem esse material que a gente apresentou agora, está aqui, a apresentação do curso. Ivana enviou uma mensagem para vocês, pedindo para vocês se apresentarem, né, no fórum aí de apresentação. É sempre bom a gente conhecer vocês. E aí eu queria pedir a vocês também, para editar, a gente não mandou no e-mail, mas que vocês coloquem uma foto de vocês, é bom. E aí a gente pede a vocês já aprendem a colocar, porque aí pede para os alunos também colocar as fotos dele, que a gente sabe quem são eles, tá? Então, para quem não sabe, vai de junto da fotinho de vocês, lá em cima, na parte superior direita, tem assim, clica do ladozinho do nome, clica na setinha em perfil, e lá tem modificar o perfil, tem um lugar da gente colocar a nossa foto, tá? Aí tem um fórum de apresentação, a gente pediu para vocês se apresentarem, para a gente conhecer um pouquinho de vocês, saber a expectativa de vocês em relação ao curso. Para participar do fórum, basta clicar em responder, tá? Faz aí uma apresentaçãozinha para a gente saber, até para a gente saber quem são vocês e todo mundo conhecer todo mundo, né? Aqui a gente tem professores de vários campos, muitos professores que chegaram mais recentemente, a gente não conhece todo mundo, né? Então, importante. E essa devolutiva de vocês é importante para a gente também, né? Saber quais são as expectativas de vocês em relação ao curso. A gente abriu aqui um espaço de prosa, que é o chat, tá? Eu estou falando do curso, mas à medida que eu estou falando do curso também, a gente está também apresentando as possibilidades de uso do Moodle. Então, o Moodle ele tem essa interface de chat que você pode agendar um horário com o aluno e fazer o chat no próprio Moodle. Aí vocês perguntam, qual a diferença? Eu não posso usar um WhatsApp ou outro espaço? Pode. A única diferença é que o bate-papo que você faz no Moodle, ele fica registrado aqui. Então, se você quer que o próprio aluno acesse o bate-papo, outros alunos que não conseguiram acessar, eles vão encontrar todo o registro do chat que fica guardado, registrado aqui dentro do ambiente. Então, tem um pouco essa diferença aqui, né? É um espaço institucionalizado, então fica, né, a memória da nossa conversa com os alunos. E aí, aqui, ó, nas atividades, a gente dividiu aqui, cada tópico vai ser um módulo do curso. Então, o módulo 1, que é esse, desenho didático, mediação pedagógica e avaliação na educação online, a gente dividiu aqui, ó, 4 itenzinhos. O primeiro é atividades, então, tem um roteiro das atividades síncronas e assíncronas, eu vou abrir já. Embaixo tem as interfaces do Moodle, porque a gente cada módulo a gente vai apresentar uma interface, só para vocês conhecerem. A mediateca, a avaliação e os portfólios, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, aí dentro, no Moodle, então, para saber o que é que vai acontecer, a gente sempre vai abrir antes do encontro, então, vocês clicando lá no módulo, vocês já vão saber, né, o que vai acontecer no presencial e o que é que a gente está esperando de vocês nas atividades assíncronas. Então, a gente coloca aqui o nosso roteirinho, olha aqui, olá, colegas, nossas atividades síncronas via webconferência estão divididas em 4 momentos, conforme detalhado a seguir. O primeiro momento, que foi esse, a apresentação da proposta do curso, a rubrica que eu já vou apresentar, a exposição dialogada sobre esse desenho didático, na verdade, foi essa breve apresentação que eu fiz aqui, só mesmo como provocação, a apresentação do ambiente virtual do módulo, que é esse que eu estou fazendo agora, que em seguida eu vou passar para a Ivana, que ela vai falar sobre o modelo AD, e o segundo momento, que é de atividade prática, que a gente vai fazer também em seguida. Então, a gente coloca aqui todo o roteiro do encontro e depois o que a gente vai fazer nas atividades assíncronas, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para terminar de apresentar o ambiente. Então, a gente tem o roteiro, embaixo a gente vai ter sempre uma atividade, nessa o fórum,
a gente sempre vai colocar um fórum, porque o fórum, no ambiente virtual, é o espaço do diálogo. Então, a gente tem vários tipos de fórum. Tem um fórum, vai depender também da nossa intenção. A gente vai, se a gente quiser que o aluno não abra, o estudante não abra vários tópicos, a gente vai escolher uma opção que é uma única discussão simples, né? Ou então cada usuário abre apenas um tópico, se a gente quiser que ele abra um tópico só. Para explicar um pouco sobre isso, sobre os vários tipos de fórum, a gente colocou aqui, um pouco sobre o fórum e como participar do fórum. Então, a gente deixou aqui embaixo. E aí, a gente tem essa atividade de conversando sobre o desenho didático do curso. A gente, como o módulo, ele abrange esses 3 conteúdos, que é desenho didático, mediação pedagógica e avaliação na educação online, a gente abriu um fórum só com 3 tópicos, para que vocês possam interagir, escolher entre, ou interagir, a depender do interesse de cada um, entra em um tópico, ou mais de um, ou em todos, vai depender do interesse de cada um. Como eu falei no começo, a gente está querendo que esse seja um espaço de acolhimento, de troca, né? Então, assim, os dilemas que a gente tem, onde que a gente está se unindo de fato e um ajudando o outro, tá? Bom, e aí tem essa parte, e tem aí o socializando o roteiro das atividades, e tem a mídia, depois tem as interfaces do Moodle, que depois vocês vão entrar e navegar nela. A Mediateca, então, a gente traz links importantes, com links de vídeos, de texto sobre o tema. A gente está fazendo uma espécie também de curadoria. Então, eu e Ivana, aqui, o nosso papel também é um pouco esse, de fazer curadoria. Tem o link da avaliação do módulo e tem os portfólios individuais, que é uma forma que a gente está trazendo para mostrar uma possibilidade de avaliação, onde cada estudante, cada cursista abre um tópico, ele abre com o nome dele, e aí ele vai postar as atividades. Eu utilizo muito essa interface como avaliação, porque a gente aí, nesse portfólio, a gente tem uma visão do todo do aluno, do começo ao final do curso. Então, no próximo módulo, eu vou fazer uma discussão mais ampliada, nós vamos fazer uma discussão mais ampliada sobre avaliação, e aí a gente vai aprofundar mais sobre cada interface dessa, né, como uma estratégia avaliativa. E para finalizar essa parte aqui, para eu passar para a Ivana, eu só queria trazer aqui no roteiro, a gente fez uma rubrica de avaliação, por quê? Trouxe essa rubrica como um modelo para vocês verem como que a gente pode trabalhar com o aluno para que ele tenha uma visão mais transparente do que ele pode, de como que ele está sendo avaliado no curso, né? Então, deixa eu colocar ele aqui. A rubrica, vocês vão ter mais acesso a ela também. Vocês estão vendo aí a rubrica? Ninguém precisa se preocupar, a gente não está aqui para cobrar nada de ninguém, né? Não é isso, não é essa a intenção, mas a gente trouxe esse modelo de rubrica até para vocês conhecerem e até para vocês se colocarem na posição de aluno e avaliar a participação de vocês no curso. Nesse módulo, a gente tem 4 atividades, uma delas é o fórum de apresentação, outra é esse encontro síncrono, o fórum de discussão, que é aquele que eu falei sobre o conteúdo, e uma última atividade, que é um planejamento, pelo menos inicial, de atividades mediadas por tecnologia. Cada atividade dessa vale uma pontuação. Então, a gente trouxe isso mais como um modelo para vocês, tá? Eu vou passar para a Ivana, né? Eu não sei se vocês queriam fazer alguma, antes de Ivana começar a falar sobre o modelo ágil, se vocês querem fazer uma pergunta, antes da gente passar para essa segunda parte aí, para passar para a fala de Ivana. Então, vindo aqui para o roteiro de atividades síncronas e assíncronas, é onde vocês vão localizar tudo que nós estamos apresentando, tá? Então, nós ainda estamos nesse primeiro momento, a gente está um pouco atrasado, então talvez não dê para a gente manter os tempos que nós tínhamos estabelecido para o restante das atividades. Mas a ideia é de que, nesse primeiro momento, a gente agora vai discutir um pouco sobre o modelo de desenho didático,
e depois a gente vai propor uma atividade prática de planejamento, onde Maristela vai apresentar para vocês um modelo de formulário para que vocês possam, em função de um pé que vocês selecionem, poder elaborar um momento dentro das premissas do que a gente está apresentando. E depois a ideia de que a gente tenha um tempinho para compartilhar, quem quiser compartilhar o que fez, e depois a gente fazer a avaliação. Não sei se vai dar para a gente cumprir tudo, mas é uma proposta. Bom, vamos lá. Está dando para ver? Sim. Está todo mundo acompanhando, né? Sim. Bom, quando a gente fala em planejamento pedagógico de um curso online, a gente utiliza muito um modelo para fazer esse planejamento. Tem vários modelos, mas o mais utilizado é o que a gente chama ADI, que é um termo que vem do inglês, que são as primeiras letras de análises, design, development, implementation e evaluation. Em português, ele fica... Essas fases foram traduzidas, e aí ficou como análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Então, o que eu vou estar apresentando é o que a gente deve pensar em cada uma dessas fases, para cada uma dessas etapas, para que a gente possa desenvolver e planejar educação online. É claro que o que eu vou apresentar é um planejamento ideal, se a gente tivesse tempo. Então, a gente parte da premissa de que a gente, dentro do ideal, vai fazer o que é possível ser feito. E é muito importante que a gente tenha essa percepção para que as nossas expectativas não estejam acima do que a situação permite, e para que não ocorram frustrações e desentendimentos. Bom, a primeira etapa é a etapa da análise, e cada uma dessas etapas ela é dividida em atividades, em subetapas, tá? E o que é análise? É o ponto inicial para a gente conceber qualquer planejamento, seja online ou não, de educação online ou não. O que a gente faz no momento da análise? Nós levantamos as necessidades do curso. O que o meu curso precisa para que ele seja criado? Ou a minha aula, ou o meu evento. Eu falo em curso, mas entendam atividades educacionais. Eu identifico quais são os problemas que vão ocorrer nesse momento. E a implicação, quando eu levanto as necessidades, eu vejo qual é o perfil do meu estudante, quem é meu estudante, quais são as necessidades desse meu estudante. Quando eu identifico problemas, eu vou ver quais são as restrições que se aplicam a essa situação que eu estou planejando. Eu estabeleço quais são os pré-requisitos da aprendizagem, qual é a experiência profissional que os meus estudantes têm que ter, se tem pré-requisitos ou não do curso que eu estou planejando, daquele momento que eu estou planejando, e tudo isso tem implicações no produto final que eu vou criar. Eu estabeleço a forma de agrupamento, mediação e interatividade. Aqui eu quero explicar, porque isso tem um grande impacto no meu planejamento. Primeiro, eu tenho que ver se o que eu vou criar é algo que vai ter uma turma, se essa turma, ou se os alunos vão acessar independentes, se não vai montar uma turma. Montar turma é quando os estudantes entram numa mesma data e saem numa mesma data. Não necessariamente isso pode ocorrer. Eu posso ter um curso online onde não existe um agrupamento dessa forma, onde eu dou um período e os estudantes acessam sem necessariamente formar uma turma. Eu também posso prever e planejar algo que permita ou não mediação. Eu posso ter um curso onde eu quero que seja autoinstrutivo e eu vou disponibilizar os materiais, os roteiros, e eu não vou estabelecer nenhum tipo de mediação. Ou
eu posso querer ter mediação, e essa mediação, aí sim, eu tenho que explicitar e tenho que pensar se eu vou querer que essa mediação e essa interatividade, ela seja síncrona ou assíncrona. O síncrono é quando ocorre em tempo real, e o assíncrono é quando ocorre em diferentes tempos, como, por exemplo, um chat é uma interatividade síncrona. Os estudantes e o professor têm que estar simultaneamente acessando aquela interface. O fórum, e-mail, são interfaces assíncronas, elas não exigem a presença daqueles sujeitos naquele mesmo momento. Eu também tenho, quando eu estou analisando, eu tenho que definir qual é a política de obsolescência do curso. Isso é algo que a gente não pensa, mas é algo que a gente tem que pensar quando, por exemplo, se eu crio materiais como vídeos, ou como e-books, ou como materiais que tomam mais o meu tempo, em termos de autoria, eu tenho que prever se eu vou estar atualizando esses materiais, dependendo da natureza do conteúdo do curso, eu vou precisar criar e vou precisar atualizar esses materiais com mais ou menos frequência. Isso tem um impacto em função das decisões do que eu vou estar criando. Talvez, naquele momento, não seja interessante eu produzir um vídeo ou eu criar um e-book, porque, dependendo da natureza do conteúdo, eu preciso atualizar aquele material a cada mês ou a cada semana. Por exemplo, tem áreas do direito que mudam a legislação o tempo todo, então não vale a pena usar determinado recurso para aquele tipo de conteúdo. Então, todos esses são elementos que têm que ser pensados quando eu estou planejando. Segunda etapa seria o design, que é o processo de concepção e de definição do que vai ser aprendido, do que o meu estudante vai aprender. Nesse momento, é um momento que eu tenho que me dedicar, é um momento extremamente complexo do meu desenho didático, do meu planejamento, porque eu vou definir qual é a estrutura do meu curso, eu vou definir qual é o encadeamento do meu conteúdo. E tem várias formas, a gente vai estar aprofundando todos esses elementos, eu estou mostrando de uma forma bem superficial o modelo, mas tem várias formas de eu encadear meu conteúdo. Meu conteúdo pode ser linear, pode não ser linear, eu posso encadear meu conteúdo de uma forma onde ele parta do mais simples para o mais complexo, depende do que eu espero do aprendizado do meu aluno, depende do meu conteúdo, depende de uma série de elementos, e eu é quem vou desenhar tudo isso nessa etapa do design. Daí vem a etapa do desenvolvimento, que é o processo de especificar como o conteúdo deve ser ensinado e da autoria e produção do curso. Tem muitas instituições que têm uma equipe inteira que desenha e que elabora e que desenvolve os cursos. Não é o caso da nossa, não é o caso de várias instituições, onde nós seríamos os elaboradores, os autores e os criadores do conteúdo e dos materiais didáticos também. Mas tem outras instituições que têm uma equipe de multimídia que elabora elementos e materiais didáticos como vídeos, como animações, como objetos de ensino, mas a gente vai estar discutindo isso em outra oficina também, que existem vários vídeos, objetos de ensino-aprendizagem disponíveis que a gente pode utilizar. A gente não necessariamente precisa desenvolver todos esses materiais didáticos, desde, claro, a gente dê o crédito. O que está envolvido, que atividades estão envolvidas no desenvolvimento? Eu tenho que escrever quais são os meus objetivos de aprendizagem, e esses objetivos têm que ser mensuráveis, eu tenho que ter alguma forma de ver se o que eu estou propondo que o estudante aprenda, se ele aprendeu. Eu planejo o meu ensino, eu estabeleço qual é a metodologia, quais são as estratégias didáticas que eu vou utilizar para ensinar aqueles conteúdos que eu estou propondo naquele curso, naquele evento. Eu identifico quais são as estratégias didáticas e os recursos comunicacionais a serem utilizados. Nós vamos estar fazendo um pouquinho de cada uma dessas atividades hoje.
que é, eu defino quais são as estratégias didáticas e as interfaces que eu vou utilizar e quais são em cada evento. Então, eu posso querer, naquele momento, utilizar um fórum, eu posso querer, em outro momento, utilizar um chat, eu posso querer, em outro momento, fazer uma videoconferência, eu posso querer fazer uma live, e aí eu vou estabelecer e especificar o que eu quero com essas interfaces e quais são as estratégias didáticas ligadas ao uso daquela interface. Bom, eu vou desenvolver o conteúdo e as atividades, e aí eu vou planejar a minha aula passo a passo. Como é que eu vou trabalhar aqueles conteúdos, que interfaces, como é que eu vou encadear aquele conteúdo. Bom, aí vem a etapa da implementação, que é o processo, depois de eu planejar, depois de eu desenvolver tudo, onde eu vou ao AVA e implemento esse conteúdo. Tá? Então, eu vou implementar esse conteúdo, eu vou implementar o curso, eu vou implementar as atividades, eu vou implementar instrumentos de feedback para essas atividades, eu vou formar os envolvidos no processo, que são professores e, se possível, estudantes, né? Eles também teriam que ter algum tipo de formação no acesso ao AVA, Moodle, em toda essa ambiência online, em como ser um discente online. Não é só um desafio aos docentes, é um desafio aos discentes também. Ser docente online é diferente, mas ser discente online é diferente também. É um outro perfil, exige muito mais autonomia, muito mais disciplina, exige uma outra forma de interagir com a informação, com os colegas e com o meio. E aí eu realizo, o ideal seria eu pré-testar o meu curso, né? E em cima desse pré-teste eu avaliar e ver quais são as recomendações, o que deu certo, o que não deu certo. Bom, e aí vem o momento da avaliação, que é o processo de determinar se o meu curso está adequado ou não, se os meus estudantes progrediram ou não, e se houve qualidade no que eu estou propondo e em como eu estou ensinando. E aí eu desenho os instrumentos de avaliação, são vários instrumentos, a gente vai estar trabalhando com vocês um pouquinho desses instrumentos. Os participantes do curso utilizam esse curso, então é sempre bom fazer rodadas de avaliação a cada vez que você utiliza o curso, você ter algum tipo de instrumento onde você ouça os participantes e, em cima dos comentários, você atualize, faça as mudanças necessárias. Muitas vezes o que a gente planeja não é o que é adequado para aquele perfil de estudante que vai estar cursando aquele componente especificamente. Então, adequações são feitas. Isso é feito no presencial, não seria diferente no online. Eu interpreto os resultados dessas avaliações e, através de relatórios de avaliação, se os instrumentos que eu construí me emitirem esses relatórios. É interessante também que eu pesquise a opinião dos participantes, que é o que nós estamos fazendo com vocês, que nós vamos querer ouvi-los ao fim de cada um dos módulos para saber se o que nós planejamos era adequado, se foi interessante, se funcionou, e aí eu reviso todos os meus materiais, reviso as minhas atividades e aí reviso todo o meu protótipo, reviso todo o meu curso. Tá? Tem vários autores que trabalham o modelo ADI, eu consultei, eu uso muito Garnier, Wagner, Golas e Keller, que trabalham com os princípios do design instrucional, que é como é conhecido mundialmente, esse desenho didático. E aqui, só para concluir, tem algumas perguntas que eu já falei um pouquinho acima, que deveriam ser feitas a cada uma dessas etapas. Então, quando eu estou trabalhando a parte da análise, eu tenho que me perguntar quem são os alunos daquele curso? Quem são os estudantes que vão estar cursando aquele curso? Qual a experiência que esses estudantes têm com as tecnologias e com a internet? Então, não adianta eu usar recursos que eles não vão saber utilizar. Os recursos e o que quer que eu utilize tem que ser apropriado
ao nível e a fluência tecnológica que esses estudantes tenham. Qual é o acesso que esses estudantes têm à internet? Qual é a qualidade do acesso? Então, eu posso colocar um monte de objetos de aprendizagem que exigem muita banda para download, e esse estudante tem uma internet de baixa qualidade, onde ele não tem condição de baixar nada. Então, eu tenho que adequar os recursos e os objetos que eu vou estar utilizando no meu curso ao que esses estudantes têm acesso em termos de internet. Não adianta eu planejar de outra forma, senão é um curso ineficiente. Qual é o nível educacional desses estudantes? Isso, na verdade, são perguntas que devem ser feitas para qualquer curso que eu planeje, online ou não, tá? Essas são informações fundamentais para a definição das metodologias, das estratégias de ensino e os recursos que eu vou estar utilizando. Como eu já disse em cima, qual é a política de agrupamento, qual é o tamanho da turma, se vai ter turma, se não vai ter turma, se vai ter mediação ou se o curso vai ser autoinstrutivo, se está previsto algum tipo de interatividade, se sim, se ela vai ser síncrona ou assíncrona. Eu não sou obrigada a prever interatividade síncrona e assíncrona em todos os meus cursos, em todos os meus eventos. Pode ser que eu queira, em alguns momentos, só ter interatividade síncrona, ou só ter interatividade assíncrona, ou talvez criar fóruns onde eles interajam e eu não participe dessa mediação, depende do meu planejamento. E se eu vou ter alguma equipe técnica de apoio, normalmente a gente pode contar com alguns técnicos da Protic ou de outros órgãos, de outros órgãos da UFSB que podem dar algum tipo de suporte nessa área. Quando eu estou falando do design, eu já falei um pouco disso, mas quais seriam os recursos e interfaces que vão dar suporte ao meu curso? Eu posso utilizar podcasts, eu posso utilizar lives, webconferências, chats, fóruns, vídeos, textos, imagens, animações, e tudo que eu quiser, mas eu tenho que decidir e definir o que vale a pena para aquele momento. E qual é a política de obsolescência do curso, se eu vou fazer atualização ou não. Quando eu penso no desenvolvimento, eu tenho que pensar no dia a dia do estudante. Ele vai utilizar esse conteúdo que eu vou estar trabalhando muito, razoavelmente, pouco. Isso tem um impacto no desenvolvimento do meu material. Como é que esse conhecimento que ele vai adquirir no curso está relacionado ao dia a dia desse estudante? O curso ele vai ter outros módulos mais avançados, isso vai ter um grande impacto em como é que eu vou encadear o meu conteúdo. O conteúdo exige conhecimento prévio? Se exige conhecimento prévio, eu não vou poder fazer algo não linear, eu vou ter que fazer algo que esteja ligado a eventos que sejam anteriormente apresentados aos estudantes. Que atividades e tarefas vão demonstrar que o aluno adquiriu o conteúdo o domínio daquele conteúdo? Isto é, como é que eu vou avaliar esse estudante? Então, todas essas são perguntas importantíssimas que eu tenho que considerar quando eu estiver desenvolvendo o planejamento do meu curso. Isso, eu sei que é muita informação, mas a gente vai estar retomando tudo isso ao longo dos outros cursos que a gente vai estar apresentando, dos outros encontros. Isso não se esgota nesse primeiro momento, tá? Vou parar aqui. Essa apresentação, ela está aqui, onde eu coloquei para vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Foi muito rápido. Eu estou um pouco preocupada com o nosso tempo, a gente só tem mais 40 minutos, e por isso é que eu corri um pouquinho. Mas a gente pode abrir para perguntas agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Olá, boa tarde. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro. Aqui é a professora Cristiane Lima falando. Claro. Então, eu queria, na verdade, pedir um pequeno comentário de vocês sobre, assim, as vantagens ou desvantagens, talvez, de optar por um procedimento síncrono ou assíncrono. Os estudantes aqui da UFSB já foram bastante enfáticos lá no DCE de que prefeririam que as atividades, né, didáticas não fossem retomadas agora, pelo menos não
de forma metapresencial ou à distância, como estamos fazendo agora, né, justamente porque não tem o acesso regular, né, pedindo para que as atividades sejam assíncronas, né, e me parece que isso vai ser uma questão importante, já que para estar numa live ou para estar numa webconferência, por exemplo, a maioria deles não estarão em pé de igualdade para participar em iguais condições, né, do processo de uma aula interativa síncrona, né? Então, eu queria um pequeno comentário sobre esse dilema, né? Claro. Como eu falei no início, isso que eu apresentei é o ideal, tá? É o planejamento ideal dentro das condições ideais de se planejar. Mas eu entendo exatamente o momento que você está vivendo, isso é algo que todos nós vamos ter que fazer, que é dimensionar o volume não só de interatividade que a gente vai estar propondo, mas também o volume do conteúdo que a gente vai estar propondo, nos objetivos de aprendizagem que a gente vai estar propondo. Eu diria que para esse momento de retomada, esse momento remoto, atividades assíncronas são o mais recomendado, em função das limitações de acesso que esse estudante tem, em função de eu não conseguir a ideia de agrupá-los também no mesmo momento, tirando a limitação do acesso, a limitação também de reorganizar essa turma dentro dessa perspectiva de que esses estudantes estão dispersos e até reagrupar isso vai levar um tempinho. Então, eu, com os meus estudantes, vou priorizar as atividades assíncronas, embora eu goste, num planejamento ideal, de equilibrar as duas. Eu sempre equilibro chats com fórum e com webconferência. Eu uso muito pouco webconferência, porque webconferência ela exige mais banda do que chat. Mas é uma questão tudo de equilíbrio, de consulta aos estudantes também. O que eu estou fazendo com os meus, eu estou consultando, e estou perguntando a eles qual é o acesso que eles têm, para daí eu poder dimensionar o que eu posso utilizar em termos de interfaces. Bom, então é isso mesmo. Nesse momento, acho que a gente tem que priorizar as assíncronas, mas sem perder assim, a questão da interatividade. Porque, por exemplo, eu posso utilizar um fórum, né, que não precisa a gente estar os dois ao mesmo tempo para dialogar, eu posso deixar questões lá no fórum, acho que é uma interface importante para a gente dialogar com o aluno, né? Então, as lives, como estão sendo chamados, esses momentos síncronos, acho que a gente vai poder fazer, se possível, talvez, uma a cada 15 dias, uma vez por mês, uma no início do componente, uma no meio, né? Cada professor vai ter que realmente fazer um levantamento, né, traçar uma diagnose da turma dele, né, o perfil e as condições dele, socioeconômicas, vamos dizer assim, de acesso, não é nem a socioeconômica, é de acesso mesmo a equipamento e tecnologia, e aí ele vai tentar equilibrar. Se não for possível fazer nada síncrono, privilegia as assíncronas mesmo. Só para complementar, Cristiane, e outros colegas, as atividades síncronas, elas são muito valorizadas e todo mundo gosta muito, porque elas são o que está mais próximo do presencial, e é uma presença, então, virtual. Então, os estudantes se sentem assistidos quando você faz uma webconferência e eles veem a sua cara, e quando você tem essa sincronicidade. Mas existem formas de tentar mediar e tentar substituir essa sincronicidade que tem problemas também, exige que todos estejam naquele momento, naquele local. Isso não é uma coisa que é interessante a todos. Então, realmente é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. No próprio fórum, ele pode sentir a nossa presença. Também. Em tempo real, né? A gente pode estar ali bem presente no fórum, provocando, discutindo com ele, não necessariamente estando os dois ao mesmo tempo online, certo? Bom, o formulário que Ivana falou aí, está aparecendo para vocês?
Um roteiro? Sim. Tá. Então, esse roteirinho é o que a gente está disponibilizando para vocês começarem a planejar, né, ou uma aula, ou o componente do quadrimestre, o que é que tem que pensar, né, na hora, é uma reflexão sobre o planejamento, tá? Bom, aí a gente colocou aqui, tem algumas etapas, a primeira coluna é a etapa, são as etapas, então, como que eu vou introduzir meu componente, ou o meu componente ou minha aula, o segundo momento da problematização, o terceiro da produção, o que é que os alunos vão produzir, e o quarto, como que eu vou avaliar a aprendizagem do aluno. Então, a gente colocou esse modelinho aí, esse roteiro, que a gente vai pedir para vocês depois baixarem, né, e preencher, pensando nesse planejamento, com a ideia que vocês repensem o PEA, para dar continuidade agora, 2020.1, ou, se já preferir, começar a planejar 2020.2, tá? Então, assim, a gente colocou, na segunda coluna tem assim, estratégias, orientações de aprendizagem. Quais? Insira nas linhas abaixo. Então, você vai começar o componente ou a aula, então, qual é a atividade que você vai utilizar para sensibilizar o aluno? De que forma você vai contextualizar o tema, o conteúdo, seja do componente, seja daquela aula? Né? Informar os objetivos, né? Como que vocês vão chamar a atenção, ativar a atenção e motivá-lo para que eles sintam interesse pela aula ou pelo componente, né? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente geralmente utiliza uma charge, uma imagem, um vídeo, né? O PEA, quando a gente apresenta, né? Porque no primeiro momento vai precisar apresentar esse novo PEA, ressignificado, dá uma visão geral do componente curricular. Então, de que forma que vai fazer isso? Na terceira coluna, tem os objetos de aprendizagem. Quais? Insira nas linhas abaixo. Na linha abaixo. Aí você vai colocar aqui que objetos vocês vão utilizar? Um vídeo, uma charge, o próprio PEA, né? O que é que vai utilizar? Na quarta coluna, atividades síncronas, as interfaces síncronas e assíncronas de comunicação e informação. Quais são? Insira nas linhas abaixo também. Então, vai utilizar, qual é o ambiente? Você vai continuar com SIGA, com o Moodle, com uma rede social, com o Google Classroom, o WhatsApp. Como que vocês vão utilizar? Quais são as interfaces, né? Quais são as ambiências? E dentro dessas ambiências, né? Qual a interface que você vai utilizar, por exemplo, para se comunicar com o aluno, ou nenhuma delas, talvez, porque se no local que o aluno mora, ele não consegue ter acesso à internet, mesmo que a universidade tenha uma proposta e um projeto, né, de levar, de disponibilizar equipamento e uma bolsa que está se falando sobre isso, né, para acesso à internet, mas mesmo que tenha todo esse movimento, tem alguns lugares que a internet não chega, né? Então, como que você vai chegar até esse aluno? De que forma? Tá? Então, vai precisar deixar isso claro. Problematização, segundo momento, né? Então, quais são os desafios? Sugere considerar uma infinidade de estímulos visuais, né? Que esteja ao redor do aluno, do estudante, ou no ciberespaço. E aí a gente pode utilizar, né, alguns recursos também, animados, estáticos, imagem, vídeo, áudio. Então, a gente pode usar também podcast. Se o aluno não consegue acessar vídeo ou outro ambiente, a gente pode também gravar alguns podcasts para chegar até esse aluno, que é mais leve, né, um recurso mais leve. Levantar os conhecimentos prévios dos alunos, então pedir pode-se usar mapas conceituais, que pode ser no papel também, não precisa ser exatamente um recurso digital, o aluno desenha no papel, tira foto e manda, né? De que forma que essas informações vão ser apresentadas aos alunos? Através de exposição dialogada, na forma de pesquisa, tá? Então, vai escrever aqui de que forma, quais são as estratégias. Para isso, quais são os objetos que vão ser utilizados e quais são as interfaces e os ambientes que vão ser utilizados na quarta coluna. E a outra etapa, né, o que os alunos vão produzir de atividades? Né? Então, eu posso fazer algumas atividades onde o aluno vai ter, por exemplo, ler um texto e registrar as anotações,
sublinhar... A gente está na primeira página, ainda a gente não está conseguindo ver. Não está vendo, não? Vocês não estão vendo? Peraí, deixa eu ir para aí. Vou só finalizar aí o roteirinho, né? Então, assim, esse momento aí é o da produção, e no final, como que esse aluno vai avaliar, que eu acho que como que a gente vai avaliar o aluno, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante, por isso que a gente ia falar sobre isso hoje, mas a gente deixou isso para um outro momento, porque a gente acha que é uma discussão sobre avaliação para a aprendizagem, é melhor do que a avaliação da aprendizagem em si, e aí precisa de uma discussão mais aprofundada. Então, a gente deixou para outro momento, mas aqui tem algumas sugestões, né? Como que eu tenho que pensar na hora, como que eu vou avaliar meu aluno. Então, no Moodle, ou no Siga, ou onde for, tem várias interfaces, vários recursos que podem ser utilizados para acompanhar a aprendizagem dos alunos. Então, a gente pode trabalhar na perspectiva da coavaliação, que é a avaliação entre pares. Então, eu coloco uma atividade no fórum, que o fórum é aberto, todo mundo pode avaliar todo mundo, né? E fica aberto também para o professor, que aí é heteroavaliação, o docente também pode fazer avaliação. A gente pode utilizar um instrumento de autoavaliação, né? Que o aluno também pode se autoavaliar. A própria rubrica já é um instrumento onde ele pode se autorregular e se autoavaliar, porque ele sabe, tem uma transparência ali do que está se esperando dele, do que está se avaliando. É um instrumento também, a rubrica. Tem interface de diário, tem os portfólios, que eu acho que é um recurso interessante também, que tem lá no Moodle. Inclusive, a gente abriu o portfólio, que vocês podem abrir tópicos, cada um, para poder criar os portfólios de vocês, até para experimentar. O nosso convite aqui é que vocês experimentem o Moodle. É só isso, o convite nosso é esse. Vamos experimentar o Moodle, vamos ver como é o movimento do fórum, como que a gente utiliza o fórum, como que a gente cria um portfólio, como seria utilizar um chat no Moodle. E aí, quando a gente passa a utilizar um outro ambiente, Paulo, que você chamou a atenção a questão do SIGA, quando a gente experimenta e conhece um outro ambiente, a gente começa a comparar, né? E aí eu vou escolher, olha, eu não quero usar o Moodle, eu prefiro continuar utilizando o SIGA. Mas o que vocês trouxeram, porque a discussão que a gente traz aqui independe de ambiente virtual, né? A gente vai trazer discussão de fórum, de interface, que pode ter em vários ambientes, tá? Peraí, tem algumas outras questões aqui. Vamos ver se a gente consegue ver o que é que ainda falta responder. Antes disso, só um minutinho. Nós também disponibilizamos no Moodle, e gostaríamos da contribuição de todos, uma avaliação, e essa avaliação pode ser preenchida após as atividades assíncronas, agora, quando vocês quiserem, tá? E tem um linkzinho, avaliação, vai abrir um formulário Google Form, vocês podem preencher, por favor, eu pediria que todos preenchessem, para que nós tenhamos um feedback de cada um desses eventos, tá? E todo tipo de contribuição que vocês queiram fazer, de textos, livros, vídeos, tutoriais, o que quiserem, isso pode ser feito via fórum. Nós abrimos 3 fóruns, que isso foi falado no primeiro momento, onde vocês podem estar discutindo exatamente sobre avaliação da educação online, mediação pedagógica e desenho didático para educação mediada por tecnologias digitais. E essa discussão, é importante dizer, ela não se encerra aqui, muito pelo contrário, tá? Ela deve prosseguir nos fóruns para que a gente possa, de fato, infelizmente, a gente não vai conseguir responder e debater todas as questões aqui de uma forma síncrona, mas ela pode e deve continuar sincronamente, mesmo que seja para que a gente exercite um pouco da metodologia assíncrona. Eu acho que é importante a gente experimentar e experienciar isso enquanto discente, para que a gente possa ver e pensar nessas possibilidades enquanto docente. Álamo perguntou onde que vai, depois que preencher o formulário, para onde enviar. Álamo, tem um espaço lá, logo no espaço de atividades, tem um espaço de envio desse roteiro.
Eu queria deixar claro para vocês que esse planejamento, a gente espera que esse planejamento seja, na verdade, ele vai ter uma versão inicial agora, e lá no final do curso a gente espera que vocês tenham um planejamento de um módulo, que ele vai ser modificado ao longo dos módulos, porque a cada módulo vocês vão estar aprendendo algo diferenciado. Então, vai inserindo, né, atualizando esse planejamento, esse roteiro. Então, aí vocês podem, no final, avaliar como que vocês planejaram no começo, né? E ao longo do curso, desses outros módulos, como que esse planejamento ele foi se atualizando, até chegar numa versão final, lá no final do curso. Tá? Respondido, Alamo. Alamo fez a pergunta aqui no chat. Oi, pessoal. Oi, Eliseu. Sim. Oi. Tinha alguém na minha frente? Eu não quero passar para frente de ninguém. Não, fique à vontade, Eliseu, depois eu falo. Tá, tudo bem, então. Eu tenho uma pergunta que eu acho que, na verdade, já está sendo respondida aqui. Mas a minha dúvida era se roteiro para atividade e mapa de... Como é que chama? Eu fiz um curso... Mapa comecei a fazer... Não. Mapa de atividades, eu posso considerar que são sinônimos? O roteiro e o mapa de atividades podem ser a mesma coisa? Eu acho que são diferentes nomenclaturas que existem, né? Eu estou começando a estudar sobre isso, por isso que eu estou com a dúvida. Tá. O roteiro é um roteirinho. Um roteirinho que você faz para o aluno se situar, né? Quais são as orientações de aprendizagem que ele vai ter. Você cria um roteiro, né, de orientação para os alunos, do que ele tem que fazer nas atividades. O mapa é um mapa, não sei se o mapa que você está se referindo seria um mapa conceitual? Não. Ou é um roteiro também, de atividades? É isso que eu estou achando que talvez sejam nomenclaturas diferentes, talvez autores diferentes dão, né? Porque o que eu vejo, por exemplo, aqui no mapa, a gente descreve, digamos assim, todos os encontros, um por um. Mas no roteiro eu posso fazer isso também, né? Só que eu gostei muito do... eu gostei muito do roteiro que vocês apresentaram, porque eu achei ele bem mais prático de trabalhar, né? O mapa, ele é extremamente detalhado, né? E tem coisas lá que levam muito tempo da gente fazer, que aqui no roteiro que vocês apresentaram, eu achei que a gente pode fazer também, mas ele é bem mais dinâmico de fazer, né? A gente está procurando o que tem de mais simples, Eliseu. De mais simples. Esse mapa está onde, Eliseu? Val está perguntando aí a você. Porque, assim, como a gente não tem equipe para montar Moodle, para montar ambiente virtual, e eu não sou, assim como vocês, eu não sou especialista em informática, em nada, tudo que eu faço é de forma bem artesanal mesmo. Eu vou fazer um bannerzinho, eu faço utilizando um Paint, eu não uso nenhum recurso mais avançado. Então, assim, aí eu estou igualzinha a vocês. Assim, eu acho que tem muita gente aí melhor do que eu em questões técnicas. Então, eu sou uma professora que utilizo esses recursos de forma bem artesanal. Tá? Então, a gente está procurando, na verdade, não só as estratégias, como os recursos também. E fique mais fácil para o professor trabalhar. Não, tá? Exatamente. Um roteiro mais simples, uma tecnologia que seja mais simples para o professor utilizar. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva aí. Não, ótimo. Não, só para responder sobre o... Mas sua pergunta foi ótima. Sobre o mapa, esse mapa ele tem a ver... Eu comecei a fazer um curso sobre educação online na UFSCar, e eles deram exatamente esse mapa no mesmo sentido, a gente montando ele, né? Mas eu achei ele muito complexo, inclusive, né? Porque eles queriam que a gente fizesse um planejamento de uma atividade, mas tinha que dar um mapa de todos os encontros que tu imaginava passando por outros. Então, eu achei ele bem complexo nesse sentido, porque eu gostei muito do que vocês apresentaram. E o outro comentário que eu queria fazer é muito em relação a que vocês estão dando esse curso e um curso que eu vou dar também vai começar na sexta-feira. Eu acho que esse espaço do Moodle também, tanto do Moodle quanto o que eu vou criar lá no Google Classroom, tem que servir também exatamente para isso. Eu acho interessante a gente problematizar algumas coisas e trazer algumas discussões para os dois cursos, porque eles servem para isso, né? Por exemplo, nós temos o Moodle como um AVA, mas a gente vai ter algumas ferramentas que são da plataforma Google que a gente pode utilizar dentro do Moodle também. Então, eu acho que a gente pode fazer esse jogo
entre os dois cursos, que pode ser bem interessante. Né? A gente começa uma discussão, por exemplo, na sexta-feira, que a gente pode continuar, de repente, na segunda-feira aqui também, né? Porque, não para deixar mais longo os cursos, né? Mas eu acho interessante porque a gente tem alunos que estão nos dois cursos, né? Sim. Então, a gente pode ter um ganho muito grande nesses fóruns. Era esse o convite que eu queria fazer também. Acho que é legal que um alimente o outro. Exato. Esforços têm que ser somados. Concordo com você. Esforços têm que ser somados e um alimenta o outro, claro. A gente colocou aí a tela do Moodle. E vocês estão enxergando aí a tela do Moodle? Estamos. Então, aqui, onde tem atividades, o roteiro das atividades, então, tudo que a gente fez aqui hoje, e as orientações das atividades síncronas e assíncronas, vocês encontram aqui no roteiro de atividades. Depois tem conversando sobre desenho didático para cursos mediados pelas tecnologias, que é o fórum, é um fórum que tem 3 tópicos, que a gente pode estar dialogando aqui nos tópicos. E embaixo tem socializando o roteiro das atividades. É aqui que vocês vão clicar e só basta clicar em responder aqui. Gente, desculpa. Aqui foi erro técnico. Eu vou abrir o fórum. Não, porque aqui, porque assim, vocês podem abrir, não tem problema nenhum, tem um espaço lá de abrir, mas eu vou abrir um espaço, vocês só clicam em responder e vão enviando os roteiros, tá certo? Podemos encerrar? Se vocês quiserem falar um pouquinho, na verdade, a gente deixou um tempinho no final, seriam uns 10 minutinhos ou 5 minutinhos, se alguém quisesse falar um pouco, aí avaliar o que é sobre esse momento, esse primeiro momento, sobre o curso. Valéria começou a falar, Paulo quer falar. Pode falar, Paulo, por favor. Na verdade, é uma sugestão, 2 colegas nossos do CPF, eu li há muito tempo, vou reler agora, porque a gente vai tratar de avaliação, eles fizeram um texto sobre avaliação dialógica, ou avaliação num sistema dialógico de educação, que eu acho que é um texto muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, eu poderia compartilhar, e é um capítulo de um livro que eles participaram, e eu acho que pode ser muito interessante, porque, para mim, um grande desafio, porque, presencialmente, eu tentava trabalhar com aulas dialógicas, e, numa situação assíncrona, o diálogo tem outra lógica, né? Então, acho que seria interessante uma leitura para tratar de diálogo e de avaliação dialógica, que poderia ser interessante para o nosso curso. Eu respondi no fórum, quando você colocou isso, de que nos tópicos, tem um tópico só sobre avaliação, tem um tópico só sobre mediação, tem um tópico só sobre desenho didático. Então, você pode colaborar colocando o texto nesse tópico, e aí todos têm acesso. E a gente abriria um fórum? Ok. Não, é só clicar no tópico. No tópico de avaliação. É só clicar no tópico e falar. E aí vocês podem colocar os comentários, falar o que quiserem. A ideia é que esses tópicos sejam espaços de discussão e de contribuição, de colaboração, de materiais, de ideias, de textos, o que quiserem. Eu levo isso muito a sério. Mas, bom, podemos encerrar, gente? Já está indo embora. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição também individualmente. É só nos acionar que a gente pode tirar dúvidas, não tem problema nenhum, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer, até a próxima segunda. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Beijo, abraço.